Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Investir para Viver. Me chamo Felipe Albuquerque e no vídeo de hoje venho trazer para vocês, investidores de pontos, milhas, cashback, como fazer para declarar o imposto de renda agora nesse ano de 2023. Se você tem interesse nesse assunto, fique com a gente, que é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E no final, como vocês já sabem, vou trazer aqueles bizus, que são as dicas especiais para vocês não terem problema com o leão agora no ano de 2023. Então roda a vinheta e vamos lá! Seguinte, meus queridos e minhas queridas, já começou o prazo para vocês fazerem a declaração do imposto de renda. Para vocês que são investidores, não só de pontos, milhas, cashback, mas investem em ações, fundo imobiliário, já receberam aí e-mail de tudo quando foi jeito, à torta e à direito, com os informes de cada fundo, de cada ação que vocês recebem, de investimentos em bancos, renda fixa, de criptomoeda, enfim. Se você está juntando tudo isso, se enquadrando nos critérios de obrigatoriedade, vai ter que declarar e o prazo é até o final do mês de maio. Se vocês, assim como eu, são investidores de pontos, milhas, cashback, porventura estão com dúvida, não sabem como fazer a declaração, então fiquem com a gente até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vai abrir muito a mente de vocês. Então qual é o nosso objetivo aqui? Primeiramente, eu vou trazer para vocês quem é que é obrigado a declarar. Vamos partir logo de cara aí. Se você investe dinheiro em pontos, em milhas e não sabe nem para onde começar, o que é que vocês têm que declarar, vou mostrar nesse vídeo o que é que vocês precisam declarar. E além disso, se vocês vão precisar pagar imposto ou não, e como fazer para se livrar dessa cobrança de impostos, porque de antemão já falo para vocês, uma coisa é declarar, uma coisa é pagar impostos, nem todo mundo que declara vai precisar pagar impostos, e o nosso objetivo aqui, pelo menos a princípio, é evitar que vocês paguem impostos desnecessariamente. Vocês vão estar totalmente dentro da lei, da legislação, mas vocês podem aí, com um planejamento financeiro, um planejamento de vendas, uma estratégia bem definida, evitar pagar impostos. Aqui, pessoal, o nosso foco não vai ser explicar exatamente como fazer a declaração no programa de imposto de renda. Vou mostrar como fazer para baixar o programa, vou abrir aqui o programa, mostrar os principais pontos, mas esse passo a passo de preenchimento, inclusive também de emissão de DARF, que é o documento que a gente emite caso seja necessário o pagamento de impostos, eu já tenho uma playlist aqui no canal que eu gravei no ano passado para a declaração do imposto de renda do ano passado, em que eu quebrei em 4 vídeos. Então, nesses vídeos eu explico tintim por tintim o passo a passo de preenchimento dentro do programa da Receita Federal. Então, se eu fosse gravar tudo isso nesse vídeo, ia ficar um vídeo aí de 5 horas e vocês provavelmente não teriam coragem de assistir. Então, para o vídeo não ficar tão longo e por conta disso, já temos uma playlist aqui no canal, inclusive vou deixar disponível aqui, vocês podem conferir e assistir a esses vídeos passo a passo. Aqui eu vou trazer uma geral do que é que vocês precisam declarar. Então vamos aqui para a tela do meu computador. Para começo de história, pessoal, como eu falei, a gente precisa saber quem se encaixa na obrigatoriedade de declarar agora nesse ano de 2023. A gente teve pequenas mudanças, mas vamos fazer aqui um resumão. Primeiro critério é esse: se você recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano anterior. Aqui a gente está declarando em 2023, mas o ano que a gente vai levar em consideração é o ano passado de 2022, ou aproximadamente aí 2.380 por mês, incluindo salários, aposentadorias, pensões e aluguéis. Então, se você se enquadra aqui, você vai ter que declarar agora em 2023. Segundo ponto, recebeu o rendimento isento, não tributável ou tributável exclusivamente na fonte acima de 40 mil durante todo o ano, incluindo FGTS, seguro-desemprego, doação, herança e PLR. Então, se você se enquadra aqui, você também precisa declarar nesse ano de 2023. Outro critério, teve ganho de capital vendendo bens
ou direitos sujeitos ao pagamento de imposto de renda. Então, por exemplo, se você vendeu milhas e ficou acima do limite, teve que emitir a DAF para pagar imposto, você vai ter que obrigatoriamente declarar nesse ano de 2023. O que mais? Tem bens ou direitos acima de 300 mil reais, aí aqui é tudo, pessoal, não é só pontos, milhas, não. Vocês têm tudo aqui, carro, se vocês têm apartamento, casa no nome de vocês, aplicações em banco, somando tudo, foi acima de 300 mil em 31 de dezembro de 2022, ou seja, no final do ano passado, vocês vão ter que declarar esse ano. Realizou operações na Bolsa de Valores e vendeu acima de 40 mil, ou teve ganho de capital acima do limite de isenção. Foi uma modificaçãozinha que a gente teve para esse ano, então se você é investidor da Bolsa, você também se adequa nessa situação. E teve receita de atividade rural acima de R$ 142.798,50. Então, se você se enquadra em qualquer uma dessas situações, você vai ter que declarar esse ano. Beleza, mas para o nosso foco aqui, que é o investidor de pontos e milhas, o que é que a gente vai precisar declarar? Quais são os pontos que a gente tem que se atentar? Basicamente, pessoal, eu sempre falo que vocês precisam se preocupar com esse tripé aqui, ó. Vocês vão ter que declarar o que é que vocês têm com relação a pontos e milhas que vocês viraram o ano 31 de dezembro para 1º de janeiro. O que é que vocês tinham de pontos? Pontos Livelo, pontos Esfera, pontos no programa Atomos, pontos no programa Caixa, milhas Smiles, Tudo Azul, Latam, TAP, Ibéria, American Airlines, o que é que vocês tinham? Então, virou o ano, vocês tinham posse de pontos e milhas, vocês vão declarar isso daqui na parte de bens e direitos que eu vou já mostrar para vocês. A outra parte, o segundo ponto do tripé, é a questão dos rendimentos. Rendimentos tributáveis ou não, rendimentos isentos, né, e não tributáveis, no ano anterior. O que é que vocês tiveram de rendimentos? Sejam eles tributáveis ou não, vocês vão ter que declarar esses rendimentos. E o terceiro ponto do tripé é, vocês fizeram vendas acima do limite já para cobrança de impostos, então se vocês fizeram vendas acima do limite, que inclusive é esse daqui de R$ 35 mil por mês, vocês venderam acima de R$ 35 mil, vão ter que recolher imposto. Para pagar esse imposto aqui, pessoal, vocês precisam emitir a DAF e fazer o pagamento até o último dia útil do mês seguinte. Então, por exemplo, se vocês fizeram mais de R$ 35 mil de vendas em março, até o último dia útil do mês de abril, vocês podem pagar a DAF. Se você fez a venda aí acima de R$ 35 mil no mês de agosto, até o último dia útil do mês de setembro. Felipe, eu fiz venda acima de R$ 35 mil no mês de dezembro. Então, até o último dia útil do mês de janeiro do ano seguinte, você pode pagar essa DAF. Essa questão de emissão de DAF, de pagamento de DAF, eu também já gravei tudinho em um vídeo específico, pessoal, lá da playlist que eu já falei para vocês. Mas se vocês querem saber qual é, vou deixar aqui esse vídeo especificamente no card para vocês conferirem como emitir a DAF, como fazer o pagamento da DAF. Então, ultrapassando o limite de R$ 35 mil em vendas em um determinado mês, você utilizou as suas milhas para fazer venda de passagens aéreas, seja disponibilizando nas plataformas de venda, Hot Milhas, Max Milhas, seja para particular, você somou tudo, deu mais de 35 mil em vendas, vai ter que emitir a DAF, pagar imposto. E o imposto, pessoal, é de 15% sobre o lucro total que você teve naquele mês. Então, basicamente, são esses três pontos. Vocês vão declarar em bens e direitos o que vocês tinham até o dia 31 de dezembro do ano anterior, quais foram os rendimentos que vocês tiveram, rendimentos isentos e não tributáveis ou rendimentos tributáveis, caso vocês fiquem acima do 35 mil. E se ficar acima do 35 mil, vocês têm que pagar imposto, pessoal, no ano vigente. Vocês vão fazer essa declaração geral, que é isso aqui que a gente está falando, no ano seguinte, no caso agora, em 2023, mas o imposto já deveria ter sido pago no ano anterior. Salvo se você está considerando o mês de dezembro, que você tem um prazo aí até o final do mês de janeiro do ano seguinte. Então aqui são coisas distintas. Então, pessoal, ainda falando com relação a essa questão de venda de milhas, se você ficou acima de R$ 35 mil em um determinado mês, você vai ter que pagar 15% sobre o lucro total que vocês tiveram. Aí aqui uma observação extremamente importante é essa, ó.
não é 35 mil reais de lucro, é 35 mil reais em vendas. Felipe, qual a diferença? Vamos aqui, pessoal, para esses exemplos. Primeiro exemplo, Felipe vendeu 1.900 milheiros em fevereiro de 2022, obtendo 38 mil reais. O custo das milhas, segundo sua planilha de controle, foi de 34 mil reais. Aí a pergunta, Felipe, deverá emitir DARF e pagar imposto? Se sim, qual é o imposto devido? Então, nesse caso, pessoal, qual foi o lucro? A gente teve uma receita de 38 mil, o custo para a obtenção daqueles milheiros foi de 34 mil, então aqui o lucro é de 4 mil. A venda, pessoal, foi acima de 35 mil. No caso, foi uma venda aqui total, somando tudo, de 38 mil. É devido imposto? Sim. Qual é esse imposto? 15% em cima de 4 mil, que foi o lucro, totalizando 600 reais. Então, vocês deveriam emitir a DARF. No caso aqui, como a venda foi em fevereiro de 2022, vocês deveriam emitir a DARF e ter pago até o último dia útil do mês de março de 2022 e não agora de 2023, no valor de 600 reais. Felipe, eu não sabia disso, estou sabendo agora, não paguei a DARF, não emiti, estou precisando emitir agora para pagar. Você vai pagar, mas com a multa, né? Porque você vai estar pagando com atraso, né? Multa, incidência de juros. Tem como você emitir? Tem, você vai emitir já com essa incidência aí de multa, de juros. Se você não sabe como fazer isso, repito, dê uma olhada na playlist que eu falei aí, que eu explico exatamente todos esses casos aí, todas essas situações. O segundo exemplo é o seguinte, Felipe vendeu 1.900 milheiros em fevereiro de 2022, obtendo 34 mil reais. Isso aqui foi o que eu obtive com as vendas. O custo das milhas, segundo a planilha de controle, foi de 20 mil. Eu gastei 20 mil para obter esses 1.900 milheiros. Pergunta, Felipe vai emitir DARF e pagar imposto? Se sim, qual é o imposto devido? Nessa situação, pessoal, a gente teve aqui receita de 34 mil, o custo de obtenção dos milheiros foi 20 mil, totalizando 14 mil reais de lucro. A venda, pessoal, nesse caso aqui foi abaixo de 35 mil, no caso 34 mil. Então, não vai ser devido imposto, não vai precisar gerar DARF porque você ficou abaixo do limite de 34 mil, embora o lucro aqui tenha sido bem maior. Deu para entender? Então não é 35 mil reais de lucro, é 35 mil reais em vendas. E aqui, pessoal, é somando tudo, tá? Se você fez venda de milhas Tudo Azul, de milhas Smiles, Latam, TAP, Iberia, American Airlines, seja lá o que for, você tem que somar tudo. Não é 35 mil só da Azul, 35 mil só da Smiles, 35... Não, é 35 mil somando tudo. Bacana. Felipe, mas como é que eu faço para baixar esse programa e como é que eu faço para declarar? Quais são os locais? Então, basicamente, pessoal, você vai digitar aqui no Google, ó, Programa IRPF 2023, vocês clicam aqui no primeiro site e vão clicar aqui, ó, em baixar programa, Programa IRPF 2023. E aí, baixando o programa, vocês vão entrar. Aqui eu já baixei o programa, ó, tá aqui, coloquei no desktop, IRPF 2023, vou dar um duplo clique aqui, e aí vocês vão clicar aqui, ó, nessa aba, nova declaração, e vocês vão colocar ou uma declaração em branco, ou então vocês podem iniciar importando a declaração do ano anterior, para já partir da declaração que vocês fizeram e só ir complementando com as informações para declarar agora esse ano. Então vou colocar aqui incluir declaração em branco e tá aqui, vocês vão ver, a cara é essa daqui do programa para declaração do imposto de renda desse ano. E aí, pessoal, nos 3 pontos, o que é que a gente vai ter aqui? Primeiro ponto, declaração de bens e direitos. Então vocês vão declarar tudo que vocês têm de pontos e milhas. Então, nesse caso, vocês vão descer aqui e clicar nesse campo aqui, ó, bens e direitos. Aqui vocês podem incluir um novo item, ó, clicando aqui em novo. Aí aqui, pessoal, como eu falei, essa questão de como fazer o preenchimento, qual grupo, qual código, né, a localização, qual descrição colocar aqui e esses valores, ó, da situação no final de 2021 que vocês colocaram na declaração do ano anterior e no final de 2022, para o que vocês estão fazendo agora nesse ano, eu explico num vídeo que já tem aí na playlist. Se vocês quiserem ir diretamente nele para saber como fazer essa declaração de bens e direitos, vou deixar aqui também todo mastigadozinho,
como fazer esse preenchimento aqui no programa. Mas nesse vídeo que eu gravei no ano passado, eu respondi várias dúvidas e uma das principais, pessoal, que sempre se repetia é: Felipe, qual é o valor que eu vou colocar aqui, ó? Porque aqui na situação é o valor do custo de obtenção. Quanto eu paguei para obter aqueles pontos, aquelas milhas. Então muita gente tinha essa dúvida. Aí, pessoal, o problema não é nem aqui a declaração em si do imposto de renda. Aqui o problema é como você fazer o controle. Você tem que ter um controle eficiente dos seus pontos, das suas milhas, para saber quanto é que você está pagando para obter. E muita gente, pessoal, não sabe como fazer isso. Isso daí é um passo a passo. Inclusive, eu sou defensor de que isso daí deveria ser ensinado na escola, né, em sala de aula. O brasileiro, de forma geral, não sabe controlar os seus gastos, os seus custos. Então, como é que você vai saber, por exemplo, por quanto é que você vai fazer uma venda de uma passagem aérea para vocês fazerem a venda aí, transformando os pontos em milhas e obter lucro, se você não sabe nem quanto é que você pagou para obter os pontos, para obter aquelas milhas? Como é que eu vou saber qual é o valor que eu vou inserir aqui se eu não tenho uma planilha de controle eficiente para acompanhar qual é o custo desse ativo, desse bem que eu estou declarando? Entendeu? Então aqui, pessoal, o programa em si é bem simples de preencher. Agora, o valor que você vai preencher aqui depende do controle de vocês. Então aqui, ó, por exemplo, no nosso treinamento Rota do Milheiro, a gente tem 25 módulos, né, explicando aqui tudo e mais um pouco dessa questão de pontos, milhas, cashback. E lá no final, pessoal, a gente tem esse módulo aqui, ó, de planilhas de controle, justamente para os nossos alunos entenderem como fazer o controle eficiente do custo de obtenção de pontos, milhas, para saber se está tendo lucro ou não, como é que faz para determinar o valor de venda dessas milhas, como é que você vai saber se você não tem esse controle. Percebam, ó, que lá no final a gente tem esse módulo de imposto de renda, mas para chegar no imposto de renda você precisa entender como controlar os bens que vocês têm. Aqui a gente está falando de pontos, milhas, mas isso aqui vale para tudo, pessoal. Questão de ações, fundo imobiliário, criptomoedas, seja lá o que for. Então aqui, ó, abrindo para vocês verem o módulo, a gente tem como montar sua planilha de controle, questão de custo, se você compra diretamente pontos e milhas, qual vai ser o custo desses pontos, dessas milhas? Se você faz a assinatura de clubes, qual vai ser o custo quando você obtém pontos e milhas pela assinatura de clube? Quando você faz transferência e reativação de pontos e milhas que já expiraram, qual é o custo de obtenção que vocês vão colocar lá no programa de imposto de renda? Custo com relação a produtos, a serviços, vocês vão aí se hospedar, ganharam milhas por isso, ou então foram abastecer o veículo, ganharam pontos, ganharam milhas por isso. Como é que vocês vão fazer a composição desses custos? Quando vocês acumulam pontos no cartão de crédito, como é que a gente faz para considerar esse custo? Se você tem um pagamento de anuidade do cartão, se você não tem, é isento, como é que você faz para declarar? Quando você faz transferências bonificadas, pessoal, transformando pontos em milhas, a transferência pode ser total, você estava com 15 mil pontos, transferiu 15 mil. Ou a transferência pode ser parcial, você tinha 15 mil pontos, transferiu 10 mil, ficou com 5 mil pontos, 10 mil milhas. Como é que fica a composição do custo com relação a isso aí? Muita gente não sabe como calcular, é isso que a gente mostra aqui. Validade de pontos e milhas, quando você transforma pontos em milhas, como é que você faz esse controle da validade para não deixarem esses pontos e milhas expirarem? Vendas e apuração de lucro, milhas que sobraram depois das vendas, quando vocês fazem vendas parciais. Eu tenho uma determinada quantidade de milheiros, uma determinada quantidade de milhas, vendi apenas parte delas. Esse saldo que ficou, qual é o custo relacionado? Qual é o custo das milhas que foram vendidas? Como é que eu faço para obter esse lucro? Então vocês estão vendo, pessoal, que aqui é um universo. A questão não é declarar. A declaração, como vocês podem ver aqui e acompanharem no vídeo que eu sugeri aí no card, é bastante simples. Vocês só vão digitar aqui um valor, mas esse valor vocês só vão conseguir inserir se vocês fizerem um controle eficiente, se vocês tiverem tudo na planilhazinha discriminado, porque isso daqui é responsabilidade de vocês, investidores. Vocês têm que ter esse controle
para conseguir declarar aqui. Ah, Felipe, eu vou contratar um contador para fazer minha declaração. Beleza, mas o contador não sabe o que você fez. Esse valor aqui continua sendo obrigação sua. Você precisa passar para o contador. O segundo ponto, pessoal, é declarar os rendimentos. Então, rendimentos a gente tem duas situações. Você tem essa parte aqui de rendimentos isentos e não tributáveis. Se vocês fizeram venda de milhas e ficaram abaixo daquele limite de R$35.000 por mês, vocês vão clicar aqui em novo e fazer o preenchimento. Qual item escolher, como fazer isso daqui com relação a pontos e milhas, a gente também já tem um vídeo na playlist falando exclusivamente como preencher na prática aqui o programa do imposto de renda para a questão de rendimentos, tanto rendimentos isentos e não tributáveis, como rendimento sujeito à tributação exclusiva, caso vocês tenham passado do limite de R$35.000. Se vocês quiserem saber exclusivamente como fazer isso, dá uma olhada nesse vídeo aqui, o vídeo está na playlist, mas se vocês quiserem saber essa informação específica, já vai direto aí para esse vídeo. Vocês estão vendo que eu gravei vídeos quebrados, separados, para não ficar muito extenso. Esse vídeo mesmo já está ficando extenso, por isso que eu tive que quebrar para mostrar especificamente como trabalhar aqui no programa. E o terceiro passo, como eu falei, se vocês ficaram acima do limite de R$35.000, além de declarar aqui em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, vocês já vão precisar ter pago a DAF, ter emitido a DAF no ano anterior, salvo se vocês fizeram venda em dezembro para pagar no outro ano até janeiro do ano seguinte, beleza? Então, uma coisa é declarar a declaração de rendimento sujeita à tributação exclusiva. Vocês vão declarar no ano seguinte, né? No caso, se vocês fizeram a venda em 2022, vocês vão declarar agora em 2023, mas o pagamento em si é feito até o último dia útil do mês seguinte ao das vendas. Show de bola, pessoal? Então espero que tenha ficado claro aqui esse resumão do que vocês precisam fazer caso sejam investidores de pontos, milhas, cashback. Esse é o passo a passo. Para pegar as informações pormenorizadamente de como fazer na prática, dê uma olhada nesses vídeos que eu falei aí na playlist. Se até agora esse vídeo está sendo útil, está sendo importante para vocês, peço encarecidamente o like para eu continuar trazendo conteúdos gratuitos como esse para vocês aqui no canal. Se porventura estão caindo aqui de paraquedas, não conheciam o canal, querem continuar acompanhando assuntos como esse, aproveitem e já se inscrevam aí, ativem o sininho de notificações e compartilhem com outras pessoas que também são investidores de pontos e milhas, assim como vocês, para eles terem conhecimento desse assunto que é tão importante. Então vamos agora para os nossos bizus, que são as dicas especiais que eu tenho para vocês. Primeiro bizu, galerinha, é o seguinte, tudo que eu tô passando nesse vídeo é a visão de um investidor que não é contador, mas que declara todo ano na prática, não somente pontos e milhas, mas todos esses investimentos, ações, fundo imobiliário, criptomoeda, enfim, investe em tudo isso, eu mesmo faço a minha declaração. Mas qualquer dúvida, qualquer questionamento que você viu que ficou obscuro, não concorda, entre em contato com o contador, que é o profissional habilitado para te orientar no preenchimento da sua declaração. Mas, como eu falei, pessoal, mesmo que você entregue esse trabalho para um contador, não quer fazer a sua própria declaração, fique ciente de que essas informações que eu passei são extremamente importantes, porque as ações de venda, de compra, quem vão tomar são vocês. Então, se vocês, por exemplo, não se atentam a esse limite de 35 mil e passam desse limite, vocês vão ter que emitir a DAF e pagar, e no outro ano o contador só vai colocar isso daqui no informe de vocês. Se vocês não pagarem, ele só vai dizer assim, ó, vocês deveriam ter pago, agora vão ter que emitir e pagar juros e multa. Então, essa questão do planejamento é importante por isso. Embora você decida contratar um contador, quem vai fazer esse controle tem que ser você. O segundo bizu é o seguinte, ainda falando nesse limite, se você sabe que o limite é 35 mil reais, você pode fazer um planejamento. Então, por exemplo, se você queria vender milhas na Hot Milhas, na Max Milhas, e já está próximo a chegar a esse limite, se você também opera, por exemplo, com vendas para particular, você pode deixar para fazer essa venda em plataformas, por exemplo, no mês seguinte, se não for te impactar muito, para você evitar pagar esses impostos.
Porém, se você é uma pessoa que vende muito, principalmente para quem faz vendas no particular e vai passar desses 35 mil, não vai deixar de fazer venda, pessoal, não vai perder o cliente porque está com medo de pagar imposto. Não, se você está fazendo vendas acima de 35 mil reais, ótimo, show de bola. Nosso objetivo aqui é lucrar. Não vão deixar imposto de renda limitar o lucro de vocês. O que vocês provavelmente vão precisar fazer, caso essa situação se repita, caso você esteja sendo muito bem sucedido, o que é ótimo, é já cogitar abrir o CNPJ, abrir uma agência para vocês, para começarem a pagar menos impostos. Para isso, vocês vão entrar em contato com o contador ou uma equipe de contabilidade para traçar o melhor plano para vocês. Então espero, pessoal, sinceramente que esse vídeo tenha sido útil. Divulguem, compartilhem para outras pessoas também terem esse conhecimento. Então por hoje era isso. Um abraço, até a próxima. Valeu!